Esse mar de inteligência artificial, qual ferramenta usar, qual delas pode ser mais específica para o meu cenário ou qual delas pode se encaixar melhor para a minha rotina, o meu estilo de trabalho. Hoje eu vou te entregar tudo, não vou esconder nada. Eu vou te contar exatamente quais são as ferramentas de inteligência artificial que nós usamos aqui na agência, seja para o nosso uso pessoal ou então para projetos e desenvolver trabalhos para clientes, e talvez você possa entender qual delas faz sentido de você usar por aí também. Bom, a primeira ferramenta de inteligência artificial que eu uso por aqui não poderia deixar de ser, que é o ChatGPT, porque é a mais conhecida, é mais usada e foi uma das primeiras a surgir justamente com essa linguagem onde você só manda um comando e ele faz o que a gente pede. Então, como que a gente usa o ChatGPT por aqui? Bom, eu já tenho os meus assistentes do ChatGPT criados, então com esses assistentes, isso faz com que eu perca menos tempo, porque não preciso todas as vezes abrir uma conversa nova e pedir para que ele possa executar para mim algumas tarefas. Eu já tenho os meus agentes GPTs criados e eu só mando para ele um conteúdo ou então um link de alguma coisa e ele já sabe exatamente o que ele precisa fazer a partir da informação que eu estou mandando para ele. Inclusive, aqui no canal, eu já tenho vídeos ensinando você a criar o seu próprio assistente dentro do GPT. Eu recomendo muito que você vá lá e assista esse vídeo. Outra forma também que eu uso bastante é na escrita de textos e também em conteúdos para redes sociais. Então, quando eu preciso criar um post para o Instagram, quando eu preciso ter alguma ideia, eu converso com o ChatGPT e eu peço para ele me ajudar. Principalmente, eu peço para ele lapidar. Então, eu tenho a ideia, eu escrevo ali um texto bem bruto, com tudo da minha cabeça, sem pensar demais, e aí eu coloco esse texto dentro da ferramenta ali, eu jogo para ele, peço para ele trazer ideias e sugestões de como eu posso melhorar aquele texto. E depois que ele faz os ajustes, eu leio de novo e entendo, poxa, isso faz sentido? Tá coerente? Eu falaria dessa forma? Faz parte da minha personalidade, as palavras que ele está trazendo aqui, e aí eu faço sempre aqueles ajustes finos antes de postar na rede social, ou então se é um texto para um e-mail, enfim, algo do tipo. Então eu sempre faço dessa forma e ajuda demais, porque antigamente a gente passava horas ali, muitas vezes, tentando montar um e-mail bonito, formal, para mandar para algum cliente, e com o ChatGPT hoje isso a gente faz em poucos minutos. A segunda inteligência artificial que eu uso, deixa eu só corrigir aqui. Pronto. Vai ficar bonitinho, né? Para você poder enxergar daí bem certinho. Bom, a segunda ferramenta de IA que a gente usa muito aqui, quase que diariamente, é o Gemini ou o Gemini, enfim, aí vai depender de como você prefere chamar essa ferramenta. O Gemini, geralmente, eu também uso ele bastante com assistentes programados, então eu tenho lá, por exemplo, a minha newsletter de inteligência artificial. Então eu programei dentro do Gemini para que todos os dias, às 8 da manhã, ele me envie um resumo das principais notícias de inteligência artificial que tem a ver com negócios, que tem a ver com empreendedorismo, para que ele possa me trazer. Então, eu leio essas pesquisas, essas notícias, e eu identifico se faz sentido eu criar algum conteúdo, ou então eu sempre fico por dentro das novidades e das tendências desse nosso mundo da inteligência artificial. Além disso, eu uso muito mais hoje em dia o Gemini para me ajudar com textos. Até fiz um vídeo comparando o ChatGPT e o Gemini do Google para textos e imagens. E depois, se você quiser também ver esse vídeo, eu vou deixar na legenda todos esses links que eu estou comentando aqui para você depois conferir esses vídeos completos. E, sinceramente, eu gostei muito mais dos resultados que o Gemini trouxe. Não é sempre, mas eu uso sempre as duas ferramentas, por isso que eu sempre bato na tecla, não existe a melhor ferramenta, existe a melhor ferramenta que vai te ajudar naquela função, naquela atividade, naquele momento. Então, muitas vezes, eu jogo o mesmo comando, tanto no ChatGPT quanto no Gemini, eu vejo o resultado que cada uma me trouxe, e aí eu escolho aquilo que mais
tem a ver com o meu pensamento, com a linha de raciocínio que eu quero seguir naquele momento para aquele conteúdo específico. Então eu sempre uso as duas para eu entender ali qual delas que vai me dar o melhor resultado. E também uma coisa muito, muito, muito importante no nosso ramo de empreendedorismo, né? Você aí como empresário, dono de um negócio, muitas vezes precisa tomar decisões com base em números, com base em análises, e a gente usa muito, né? Planilhas, sistemas financeiros, dashboards e tudo mais. E o Gemini, ele tem uma integração nativa, até porque ele é do próprio Google, com as ferramentas como o Google Sheets, que é o Excel dentro do Google. Então, dentro do próprio Excel e do Google Sheets, quando você abre dentro do Drive, você tem acesso à inteligência artificial. Através da inteligência artificial, você consegue fazer análises complexas de números, de planilhas, de dados, coisas que muitas vezes nós, seres humanos, réis mortais, muitas vezes levaríamos aí horas para analisar os números e chegar numa conclusão, ele consegue te dar várias análises em minutos. Então, se você vai precisar tomar alguma decisão complexa com base em algum tipo de planilha ou de dados, usa a inteligência artificial para fazer essa análise, para ajudar você, que você com certeza vai fazer isso em muito menos tempo, e também tem vídeo aqui no canal ensinando você como é que faz isso. Agora que você já sabe algumas ferramentas e como a gente usa por aqui, eu gostaria de fazer um convite para você. Aqui na agência, o nosso trabalho é justamente ajudar outras empresas a entender como a inteligência artificial pode melhorar o seu dia a dia. Se você quiser saber mais como é que funciona o nosso trabalho, pode clicar no link aqui embaixo e se aplicar para um diagnóstico gratuito com o nosso time. Então vamos lá continuar aqui a nossa lista. Seguindo aqui, a próxima inteligência artificial que a gente usa muito aqui é o Nano Banana, que também é dentro do Gemini. Ali você pode escolher a opção de texto ou então de criação de imagens. Então, o nome da ferramenta que cria imagens dentro do Gemini chama Nano Banana. Por quê? Não sei. Mas, enfim. Aqui a gente cria muita imagem para clientes, né? Vocês sabem, nós temos uma agência de marketing aqui também, então nossos clientes, muitas vezes a gente precisa fazer produção de conteúdo, ou então um criativo para alguma campanha de tráfego que a gente vai fazer, então às vezes a gente precisa de criar algum material específico. Eu mesma aqui já criei alguns materiais assim do zero, e é muito legal porque ele cria com uma qualidade incrível. Eu vou deixar aqui na tela um print de um convite que eu criei um design para o nosso workshop que nós fizemos presencialmente aqui na cidade sobre inteligência artificial. E eu fiz 100% usando a inteligência artificial. Basicamente, eu escolhi um modelo de referência na internet, joguei nele, expliquei o que eu queria e ele trouxe para mim alguns resultados. Eu escolhi o melhor e fui lapidando ali. Então, coisa que muitas vezes eu demoraria muito mais tempo pesquisando a referência e criando do zero, ele já entregou para mim muito mais rápido. Outra coisa também que a gente usa muito no Nano Banana é melhorar ou criar fotos profissionais para clientes. A gente trabalha com clientes de diversos nichos, então aqui a gente tem clientes de varejo, clientes de serviços, clientes de indústria, e muitas vezes a gente recebe alguns materiais, fotos e vídeos que não estão assim muito com uma qualidade muito boa, ou então às vezes a foto tem um fundo que não está legal, não está favorecendo ali o posicionamento daquele cliente. Então a gente usa a inteligência artificial para melhorar a qualidade daquela imagem, ou muitas vezes mudar o fundo, ou então criar novas fotos a partir daquela foto que o cliente nos mandou. E isso ajuda demais, porque na maioria das vezes o cliente ou ele não tem tempo ou ele não tem verba para ficar fazendo ensaios de fotos a todo momento. Então a gente usa nesses momentos o Nano Banana para criar novas fotos ou então melhorar a qualidade. Um exemplo é essa foto aqui, eu estou colocando antes e depois. É a foto minha, inclusive eu uso essa foto, já usei até no Instagram, mas eu queria colocar ela diferente, então eu coloquei um fundo, coloquei um blazer de cor diferente, né? Eu nem estava usando blazer, e o resultado da imagem ficou absurdo, assim, ninguém diz que foi feito pela inteligência artificial. A próxima inteligência artificial que a gente usa bastante aqui também é o Vel 3,
que é o criador de vídeos dentro do próprio Gemini. Então eu gosto muito de usar o Gemini porque ele é uma ferramenta muito completa. Lá você consegue criar fotos, textos e vídeos. O GPT também dá? Também dá, mas pela comparação que eu fiz no último vídeo, eu gostei muito mais do resultado que o Gemini trouxe, justamente por ele trazer um realismo muito maior. Então eu prefiro usar ele ao usar o GPT para criar imagens. E os vídeos dele também criam em uma melhor qualidade. E um ponto que eu gostaria de trazer aqui para reflexão para você é que as inteligências artificiais, as ferramentas, elas devem ser exatamente ferramentas. Elas não podem substituir as pessoas. Por quê? Por que eu estou falando isso? Eu já vi, em alguns casos, perfis onde é 100% inteligência artificial. A pessoa usa muito, em exagero. E o que acontece? Vai chegar um momento em que as pessoas que acompanham aquela página vão começar a desconectar. Por quê? Porque é uma inteligência artificial e vai chegar um momento em que as pessoas começam a cansar de só ver coisas artificiais ali. Então, mesmo que você use a inteligência artificial para criar um texto, analise, leia, veja se realmente está coerente, se está na tua linguagem, se você falaria daquela forma, porque muitas vezes as inteligências artificiais elas querem sempre trazer algo diferente, então elas vão trazer palavras difíceis, termos que a gente não usa no nosso dia a dia. Então tome bastante cuidado com isso. Se você vai usar fotos e vídeos com a inteligência artificial, eu recomendo que sim, que você faça isso, mas também use fotos reais do dia a dia, de bastidores, mostre quem você é ou quem é a sua marca, nem que seja nos stories, mas gere essa conexão com a sua audiência. Por quê? Porque a gente sabe, no fim, quem compra é uma pessoa. Então, ele também quer sentir que do outro lado existem pessoas e que aquela é uma marca confiável. Então, a inteligência artificial ela não pode substituir 100% nós, seres humanos. Então vamos continuar aqui. A próxima ferramenta de inteligência artificial que eu uso bastante aqui, já usei até mais do que hoje, é o Google AI Studio. Ali dentro do Google AI Studio tem várias opções, você também consegue acessar tanto o Nano Banana quanto o próprio Veo 3. Mas uma coisa bem legal que eu uso no Google AI Studio é a conversão de texto para voz, ou seja, quando a gente precisa criar algum material do zero para cliente, seja às vezes um vídeo de alguma campanha e ele não tem tempo de gravar, a gente faz um texto, né? A gente roteiriza e depois a gente joga na inteligência artificial para que ela crie uma voz, uma narração, como se fosse uma pessoa. E a qualidade da narração do Google AI Studio é absurda. Realmente não parece que é feito por inteligência artificial. Tem também um vídeo sobre isso que eu já fiz aqui no canal ensinando como é que faz isso. Você pode escolher se você quer mais de um narrador ou então o tipo de entonação daquele narrador, né? Tem vários estilos ali que você pode ir trabalhando. Um outro ponto muito bacana também é a criação de aplicações sem precisar entender de código. O que significa isso? Dentro do Google AI Studio, você pode, conversando com a inteligência artificial, criar um sistema. Por exemplo, dá uma olhada, nesse sistema aqui, eu criei um protótipo. Obviamente que esse aqui não é o sistema final, porque a gente precisa de fazer aí uma configuração interna, fazer um desenvolvimento, tem muitas questões envolvidas para que a gente possa realmente ter um sistema funcionando e que os clientes possam acessar. Mas através do Google AI Studio, a gente criou um protótipo para a gente poder, primeiro, validar a ideia, conversar com o cliente, mostrar para ele se realmente era essa ideia que ele tinha, e aí a partir disso é que a gente faz o desenvolvimento. Então, se você está com uma ideia para tirar do papel, pode ser uma boa opção você usar o Google AI Studio. A próxima ferramenta que eu vou falar para vocês e que essa eu também uso muito, nossa, salva a minha vida, é o Gamma App, que é para criação de slides e de apresentações. E ela cria também tudo em PDF, então você pode criar tanto em PowerPoint quanto em PDF, tá? Você pode converter em outros formatos.
E a gente usa muito aqui, porque, por exemplo, vou contar um pouquinho o processo aqui da agência para vocês. Então, quando o cliente entra, antes dele entrar primeiro, a gente tem a apresentação comercial. Então, eu tenho ali todas as informações dos nossos serviços, algumas informações de clientes, organizadas dentro de uma apresentação. E aí eu faço essa apresentação para o cliente. Depois, quando ele entra, a gente tem uma apresentação de onboarding. Depois, a gente faz um estudo, planejamento estratégico, e aí a gente faz a apresentação para o cliente. Aí, depois disso, muitas vezes a gente tem que compartilhar alguns materiais, a gente cria muitas vezes materiais para campanhas, ofertas sazonais, e aí a gente manda para os clientes. Então, a gente precisa criar muitos materiais. E antes a gente criava tudo manualmente pelo Canva, a gente ia duplicando os arquivos e criando novos, mas acabava que também tomava bastante tempo. Outra ferramenta também que a gente usa bastante já é o Canva no dia a dia, normal, é o nosso queridinho aqui. E a partir da IA, apesar de ser ainda algo novo, que ainda está em teste e não traz resultados assim tão diferentes e tão assim com uma qualidade muito boa, eu uso porque eu gosto às vezes de treinar a criatividade. Como eu já estou ali no Canva, né, não faz sentido eu sair dali, fechar e ir para uma outra ferramenta como o ChatGPT ou o Gemini, por exemplo. Então, às vezes eu quero fazer algum teste ou então eu quero testar um conceito, uma ideia, eu jogo no Canva, peço para ele criar para mim. E aí, a partir daquela ideia que ele criou, eu vou avaliar o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu teria feito de diferente. E a partir disso, eu vou criando um novo conceito. E aí eu não preciso mais criar a partir do zero, porque quando a gente olha ali para uma tela em branco, é muito mais difícil do que quando a gente já tem mais ou menos ali uma ideia do que uma coisa que a gente gosta, ou então daquilo que a gente não gosta, para poder fazer diferente. Então, essa parte aqui da IA do Canva me ajuda muito ainda nesse ponto, né? Imagino que, ao passar do tempo, é uma ferramenta que já atualizou muito, né? Que já está muito avançada de quando a gente usava lá em 2020, quando eu comecei aqui na internet, mas eu acho que ainda precisa de muito de validação, né, e de atualização. E por último, mas não menos importante, essa inteligência artificial aqui é o que a gente usa literalmente todos os dias, que é a Antônia. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa IA, mas basicamente a Antônia é a nossa própria agente de inteligência artificial de atendimento. Como é que ela funciona? Ela fica no nosso WhatsApp. Então, quando um cliente novo entra no nosso site ou então preenche um formulário de contato para saber mais sobre o nosso trabalho, sobre os nossos serviços e como é que funciona, ele é atendido em primeira mão pela Antônia. E o legal é que a Antônia ela funciona 24 horas por dia, ela atende 7 dias por semana. Então, mesmo quando o cliente manda mensagem 10 horas da noite ou então 2 horas da manhã, o que acontece? Não sei explicar que fenômeno é esse, mas ela está lá disponível para dar o primeiro atendimento com o cliente. Então, o que ela faz? Ela, primeiro, recepciona esse cliente, faz ali algumas perguntas para entender se ele realmente está interessado no serviço, qual a empresa que ele tem, qual o tamanho dessa empresa. Então, ela já vai ali extraindo do cliente várias informações e também preenchendo dentro do nosso CRM para que quando eu chego no outro dia, né, ou então quando eu deixo de atender, se às vezes durante o dia eu estou atendendo outro cliente, quando eu vou lá, ela já fez o primeiro atendimento e já direcionou para mim, e aí eu já tenho todas as informações daquele cliente. Isso economiza tempo, então eu não preciso conversar com o cliente para extrair dele essas informações, e também o cliente não fica lá horas e horas esperando alguém estar disponível para atender ele, porque a gente sabe que a velocidade no atendimento ela é muito importante, porque a gente está cada vez mais imediatista. Então, na maioria das vezes, quando o cliente ele manda mensagem para saber sobre o serviço de uma empresa, ele bem provavelmente ele já mandou para 2 ou 3 a mais. Então, geralmente, quem responde primeiro já acende aquele alerta de maior qualidade, maior confiabilidade na mente daquele cliente. Então, eu sempre prefiro ser a primeira a responder esse cliente. E sempre foi assim, mesmo antes de ter alguma ferramenta de IA, eu sempre precisava responder os clientes
na maior agilidade possível, mas é obviamente que a gente sabe que nem sempre é possível. Às vezes você está em ligação, eu estou em reunião com um cliente, ou então com um novo cliente, né, que está querendo saber como é que funciona a empresa, e meu WhatsApp está lá, parado. Agora não, agora a Antônia já atende ali a todos os nossos clientes. E também, além de funcionar no WhatsApp, tem também a Antônia no Instagram. São duas coisas diferentes, porque são ferramentas diferentes, mas se você acessar ali o nosso Instagram, na tela inicial você vai encontrar ali a Antônia, e também você consegue conversar um pouquinho com ela, conhecer um pouco mais sobre os nossos projetos e o nosso trabalho. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, né? Comente aqui também se você saber mais ferramentas, saber mais sobre inteligência artificial. Vai ser um prazer criar novos conteúdos aqui para você, e a gente se vê no próximo vídeo.